Na sessão desta quarta-feira, vários deputados ocuparam a tribuna para lembrar que 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e que estamos no mês da campanha Abril Azul, também de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Os parlamentares destacaram realizações da Assembleia Legislativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas com essa condição. Nessa casa conseguimos aprovar leis que impactam diretamente a vida das pessoas com autismo e suas famílias. Um dos marcos mais significantes foi a lei de minha autoria, que criou a pensão para pessoas com autismo de nível 3, o grau mais severo desse espectro. Essa lei garante um salário mínimo para pessoas autistas em situação de vulnerabilidade. Também aprovamos a lei do diagnóstico tardio do autismo, assegurando acesso, diagnóstico e tratamento para adultos e idosos. E nesse ponto quero reforçar, vou novamente apresentar uma indicação solicitando urgência na definição por parte do governo em relação às medidas que têm que ser tomadas. Não adianta a gente fazer lei se não cumpre, se não faz, se não toma iniciativa, se não faz o diagnóstico. Eu estou falando em pessoas, deputado Antídio, que tentam continuar nos seus empregos com autismo e são, muitas vezes, não compreendidas o suficiente, são mandadas embora. Sabemos que a luta dessas famílias não é fácil. O autismo exige um tratamento multidisciplinar, que envolve terapia ocupacional, fono, psicologia e outras abordagens, muitas vezes de alto custo. E é por isso que precisamos de um Estado presente, mas também de um terceiro setor atuante, que possa dar suporte à estrutura para essas famílias. Por fim, gostaria de fazer uma breve menção ao cordão do quebra-cabeça, esse cordão que eu fiz questão de trazer hoje aqui comigo no plenário. Muita gente não sabe o que ele significa, pois ele é um símbolo mundial do autismo. Nem sempre a condição do autista ela é visível, e esse cordão ajuda a identificar e conscientizar a sociedade sobre o respeito e a empatia que devemos ter sobre essas pessoas. E muito mais do que o simbolismo de usar essa gravata, de usar esse broche aqui, na gravata, no terno, eu penso que muito além daquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz. Nós destinamos, e já estão sendo aplicados, recursos para a realização de consultas e terapias, que até o final deste ano garantirão o atendimento de mais de 4.000 crianças e adolescentes da região serrana. São mais de 30 municípios contemplados, recebendo os atendimentos através desse recurso que nós enviamos por meio de emenda parlamentar. Estamos investindo recursos do nosso mandato em salas de estimulação, multissensoriais, hortas inclusivas. Estamos investindo. A nossa emenda de bancada deste ano, quase 2 milhões de reais, para a gente tirar do papel o projeto Cidade do Autista, em Lages. A data de hoje, criada pela ONU em 2007, tem um papel essencial: ampliar a consciência sobre o transtorno do espectro autista, combater o preconceito e promover uma sociedade mais acolhedora. Mas a conscientização precisa se traduzir em mudanças reais. Estamos destinando verbas também de emendas do nosso gabinete para financiar projetos como camarotes sensoriais nos estádios Orlando Scarpelli e Aderbal Ramos da Silva, os estádios do Figueirense e do Avaí, espaços que serão exemplos de como podemos garantir para que jovens, crianças e adultos autistas vivam a emoção do futebol de maneira respeitosa e adaptadas às suas necessidades. O deputado Antídio Lunelli criticou a política econômica do governo federal e a inflação que encarece os alimentos. 95,8% dos brasileiros afirmam sentir o aumento nos preços dos alimentos. Isto não é um número qualquer. Isto é o reflexo da incompetência de um governo míope,
que se recusa a enxergar a realidade e a tomar medidas eficazes para proteger a nossa população. Um governo que gera instabilidade e aumenta a dívida pública. A esquerda insiste em políticas desastrosas, sempre colocando a culpa no mercado, nos empresários, na ganância do setor produtivo. Mas os números não mentem. Os brasileiros sabem que a principal causa da inflação é a política econômica falha do atual governo. O deputado Napoleão Bernardes pediu apoio dos demais parlamentares a um projeto de lei de autoria dele para a entrega de documentos estaduais no domicílio do cidadão catarinense. Em muitos casos, em Santa Catarina, alguém para requerer uma certidão, para requerer um documento, nem sempre é no seu município. Vai ao município vizinho, vai a outro município fazer o requerimento. Perde horas de trabalho quando não um dia de trabalho, perde horas de estudo quando não um dia de estudo, tem o deslocamento, tem o tempo perdido, tem um dia menos de trabalho, tem um dia menos de estudo, e aí quando o documento fica pronto, a realidade, tem que perder outro dia de trabalho, tem que perder outro dia de estudo para buscar no guichê aquilo que ele mesmo requereu. Então, no nosso projeto há essa possibilidade, essa faculdade ao cidadão catarinense fazer o requerimento para que isso seja entregue em casa, em domicílio. E agora está caindo um tabu. Se o passaporte será possível com que seja entregue em casa, reconhecido pela Casa da Moeda, que a ideia é boa, reconhecido pela Polícia Federal, que a ideia é boa, se o passaporte pode ser entregue em casa, então certidões e documentos estaduais também assim o devem ser. O deputado Gessé Lopes criticou a política de cotas de universidades públicas em Santa Catarina e propôs a transformação da UDESC em universidade filantrópica. 2 candidatos para anestesiologia. Tinham 14 candidatos. Com nota 7,8, 7,5. Passou com média 7,69. Porque o que importava para eles é se o João lá tinha o nome de Maria, cota trans. Isso é justo? A UFSC aprovou 30 vagas para cotistas. A UDESC quer aprovar 50%. 50% das vagas para cotista. Não vai demorar muito, até criei aqui, ilustrei uma régua de tabela de percentual de privilégio. Daqui a pouco eles vão colocar isso aqui na tua testa e vão ver em qual que tu se enquadra. Se com bolsas e privilégios de 100% ou se tu é nazista, que a única vantagem que tu tem é de trabalhar e pagar imposto e não ter vantagem nenhuma com relação a qualquer tipo de benefício aqui no Estado. Daqui a pouco vai acontecer isso aqui. E nós temos que tirar urgentemente as universidades das mãos desses lacradores. Eu tenho 2 propostas na UFSC, que não é federal, não tem muito o que fazer, mas aqui eu tenho 2 propostas. Uma PEC, ainda preciso de assinaturas para a gente proibir cotas de qualquer tipo aqui em Santa Catarina, que não seja social, e uma PL que está na forma, não apresentei ainda, mas nós vamos transformar a UDESC numa universidade filantrópica, porque dessa forma o governo do Estado terá total autonomia na administração da universidade.